Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo Coronel Douglas Macgregor, ex-assessor do Secretário de Defesa. Seja bem-vindo de volta ao programa. Feliz em estar com você, Glenn. Falamos há apenas algumas semanas, mas como as coisas estão hoje em dia, o mundo já parece ter mudado. Ou seja, os ataques aos meios de dissuasão nuclear da Rússia, seus bombardeiros nucleares. Isso é, claro, um desenvolvimento muito dramático. Achei que um bom ponto de partida seria perguntar a você, quais acha que são as consequências mais amplas desse ataque? Bem, sabemos que o presidente Trump falou com o presidente Putin por telefone. E o presidente Trump parece ter indicado que não estava ciente desse ataque aos bombardeiros Tupolev que estavam estacionados no pátio ou na pista. E você sabe, o presidente Putin tem uma escolha. Ele pode acreditar nele, caso em que decide que o presidente Trump realmente não está no comando e não sabe o que está acontecendo. E essa não é uma suposição irracional, como tentarei explicar. Por outro lado, ele pode decidir que Trump está mentindo. Bem, francamente, receio que realmente não acho que Trump estivesse ciente. Não é alguém que acompanha os detalhes cuidadosamente. E recentemente soube que, desde que foi empossado em janeiro, ele teve um total de 14 reuniões de inteligência. Em alguns casos, presidentes recebem um briefing de inteligência todas as manhãs, logo cedo. Em outros casos, pelo menos 3 vezes por semana. Então, 14 é um número relativamente pequeno. Portanto, não é impossível que ele tenha simplesmente ignorado isso por não considerar tão significativo ou não tenha compreendido as implicações estratégicas. Isso pode muito bem ter acontecido. Veja, o presidente Putin não quer uma guerra com os Estados Unidos ou a OTAN. E se você observar a abordagem muito deliberada, cautelosa e previsível que ele está adotando, previsível no sentido de que tudo é cuidadosamente planejado, preparado e depois executado, acredito que ele entende que o presidente Trump pode não ter sabido. Então acho que isso não é impossível. Tenho certeza de que ele também está decepcionado porque entende algo que o presidente Trump obviamente não entendeu, que isso tem implicações para os acordos alcançados nas negociações de limitação de armas estratégicas. Nós deixamos nossos bombardeiros à vista, assim como os russos fazem, pelos mesmos motivos. Mas dito isso, não acho que precisamos nos preocupar com uma troca nuclear iminente ou uma guerra de forma alguma. Acho que só precisamos aceitar a realidade de que o presidente Trump não estava tão envolvido nessa questão específica. Não é algo bom, mas acho que é isso que temos que assumir. Mas você ainda acha que os Estados Unidos e provavelmente alguns serviços de inteligência europeus estavam envolvidos? Eu acho que o M6 está definitivamente envolvido, assim como a Agência Central de Inteligência e provavelmente o Mossad. Esses 3 estão muito ligados entre si. O Mossad está presente na Ucrânia desde o início. Zelensky visitou Israel 10 ou 12 vezes antes da guerra começar. Acho que é um esforço bastante integrado. Então isso é um fato. A questão realmente não é tanto o que nós vamos fazer, mas o que os russos vão fazer neste momento. E quanto aos tratados de armas? Porque ontem conversei com o professor Marangi, ele é assessor da equipe nuclear iraniana, e ele destacou que até mesmo o acordo nuclear deles seria afetado por isso. Se houver transparência demais, eles podem se tornar vulneráveis a coisas como o assassinato de cientistas nucleares, ataques e assim por diante. Você acha que isso terá consequências significativas para algum tratado de armas entre os Estados Unidos e a Rússia? Acho que os iranianos se afastaram de nós. Eles reconhecem que, seja o que for que digamos, provavelmente não é confiável. Simplesmente não podemos ser confiáveis.
E eles se referiram abertamente ao que chamam de efeito Bibi. Sabe, se realmente quiséssemos um acordo com os iranianos, poderíamos tê-lo feito há muito, muito tempo. E toda vez que chegamos perto de um acordo que envolve algum nível de enriquecimento de urânio, há o telefonema de Netanyahu para Trump, ou, se não para Trump, certamente para seus asseclas em Washington, dizendo: isso é inaceitável, não queremos nada com isso. Acho que Netanyahu definitivamente quer uma guerra com o Irã. É muito óbvio que o presidente Trump não quer uma guerra com o Irã. E é aí que estamos agora. Não há uma resolução real para esse conflito. Agora, no que diz respeito aos russos, não acho que o presidente Trump realmente compreenda as possíveis implicações estratégicas. Acho que o presidente Trump já faz algum tempo procura uma maneira de se afastar da Ucrânia, e acredito que provavelmente o fará. É simplesmente trágico que ele não tenha feito isso imediatamente, assim que foi eleito. Em vez disso, fez essas declarações ridículas de que poderia acabar com isso com um telefonema. Ele nunca entendeu as complexidades do conflito. Não entendeu suas raízes nem seu propósito maior. Não acho que ele tenha entendido o que as pessoas em Washington estavam tentando fazer desde o início. Pessoas como Graham, Blumenthal, Schumer, Mitchell e outros. Eles estavam engajados em uma guerra com a Rússia. E claro, isso é algo que o presidente Trump nunca quis. Não acho que ele queira isso agora. Ele certamente nunca quis isso no passado. O problema é que o presidente Trump quer ser o presidente anti-guerra. A questão é que ele não sabe como fazer isso. E ele realmente não está no controle. Ele está apenas parcialmente no controle. E, novamente, quando você pressiona o presidente Trump, ele tem o mau hábito de recuar. Eu testemunhei isso. Ele queria sair do Afeganistão em julho de 2017. Ele chamou todos os altos oficiais militares, ativos e aposentados, junto com vários conselheiros políticos e membros de seu gabinete. Na sala havia talvez de 12 a 14 pessoas diferentes. Ele foi perguntando: o que você acha? O que você acha? O que você acha? E ele queria sair. E havia apenas 2 pessoas entre as 14. Uma era Steve Bannon, a outra era Peter Navarro, que disse: saia. Agora é um ótimo momento para ir embora. Get out. Now's a great time to leave. It will never be any better. It's not going to get better. We need. Nunca vai melhorar. Não vai melhorar. Precisamos sair. Todo mundo disse: não. Temos que ficar. O que ele fez? Ele cedeu. Ele cedeu. E esse é o problema com o presidente Trump. Se ele se depara com o que percebe como uma resistência política significativa, ele recua. Esse é o grande perigo. E é isso que mais me preocupa todos os dias. Isso pode nos envolver numa guerra no Oriente Médio. Pode nos envolver ainda mais na Ucrânia, de maneiras que nem queremos considerar, o que nos colocaria em uma posição de confronto com a Rússia. E claro, ainda tem a conexão chinesa e praticamente todo o resto do mundo que se opõe ao que os israelenses estão fazendo. Sabe, esses são fatos da vida com os quais temos que lidar todos os dias em Washington. Os ataques a esses bombardeiros nucleares, parece que o clima mudou um pouco em Moscou. Até que ponto você acha que isso vai mudar as táticas russas no campo de batalha? Realmente parece que a contenção agora é difícil, não só por causa da pressão de outros políticos russos e do público que querem uma resposta mais enérgica, mas também por causa da sensação, creio eu, da necessidade de restaurar o poder de dissuasão deles. Ou seja, se algo assim acontecesse nos Estados Unidos, se alguém atacasse suas forças nucleares, você pensaria que haveria a necessidade de restabelecer essa dissuasão, de enviar um sinal de que isso nunca mais vai acontecer. Mas vimos algumas mudanças. A Rússia está atingindo cidades ucranianas com força agora, usando drones e mísseis. Você acha que isso é uma nova tática ou apenas uma retaliação temporária? Ou você vê alguma implicação mais ampla sobre como a Rússia pode estar mudando sua abordagem, considerando, imagino, a raiva que agora está predominando? Acho que é importante que todos percebam, especialmente em Moscou, que ataques não vão garantir a vitória da Rússia na guerra da Ucrânia. Eu vi a lista de alvos.
Todos os alvos escolhidos para atacar eram legítimos. Todos causaram danos severos e terão impacto militar na capacidade dos ucranianos de fazer muita coisa, mas isso não vai acabar com a guerra. Agora, em termos de campo de batalha, a guerra acabou. Os russos venceram. Mas estrategicamente, a guerra continua e continuará enquanto Zelensky estiver lá em Kiev com seu pequeno círculo interno, e eles fingirem ser um governo funcional com instituições reais e forças armadas reais. E eles vão continuar fazendo isso enquanto nós, em Washington, enviarmos dinheiro e equipamentos militares para eles. Então a questão é, o que você vai fazer a respeito disso, presidente Putin? Vai simplesmente lançar mais foguetes e mísseis contra os ucranianos? Isso realmente não vai mudar muita coisa. Você quer o fim da guerra? Eu quero o fim da guerra. O presidente Trump sempre teve uma maneira de acabar com a guerra, ou seja, cortar imediatamente a ajuda militar, retirar todo o pessoal dos Estados-Unidos, civis, militares, inteligência, não importa, tirar todos da Ucrânia, parar o envio de equipamentos e dinheiro para a Ucrânia. Nesse ponto, o governo ucraniano e suas operações entram em colapso. Os europeus não conseguem suprir a diferença. E os europeus, independentemente do que tolos como o Sr. Rutte e outros digam, não têm apetite para a guerra. Eles não estão interessados em lutar por nada na Ucrânia. Eles querem ficar à margem e posar como defensores heróicos dessa coisa que chamam de democracia, que atualmente é em grande parte um absurdo na Europa Ocidental. Se você observar a censura e as punições aplicadas às pessoas que têm a audácia de discordar da opinião dominante, conforme expressa pelo governo, isso tudo é um absurdo. Então a questão é, se você está em Moscou, o que vai fazer? Acho que eles não têm muita escolha. Acho que eles têm que avançar sobre o rio Dnieper. Eles têm que atravessá-lo. Eles têm que entrar em Kiev e acabar com esse governo em Kiev. Eles têm que atravessar e tomar Odessa, porque Odessa é a porta de entrada para armas e todo tipo de equipamento e tecnologia para a Ucrânia. Agora, pelo que entendi, eles vão enviar 10 mil soldados russos para a Moldávia para proteger os russos que vivem lá. Bem, você sabe, se for fazer isso, é melhor tomar Odessa. Assim, pelo menos você tem uma ligação terrestre com a Moldávia. E eu acho que isso pode ser feito. Uma vez que fique claro que o governo em Kiev está fora de ação e Odessa está nas mãos dos russos, acho que nesse ponto você está olhando para um estado final. Então você tem um estado residual, a Ucrânia. Aí a questão é, o que os romenos, os moldavos, os húngaros, os eslovacos e os poloneses realmente vão fazer a respeito? Porque são eles que fazem fronteira com a Rússia e a Ucrânia. Eu não sei o que os lituanos, letões e estonianos vão fazer, exceto continuar à margem, reclamando e criticando como outros países liliputianos com exércitos liliputianos. É simplesmente absurdo. Mas acho que os outros estados que mencionei também têm interesse em acabar com esse conflito. A questão é, o que os demais farão? Os alemães, quero dizer, a Alemanha está simplesmente um caos assustador. É uma catástrofe neste momento. Você tem uma coalizão governando lá que não consegue concordar em nada. Você tem pessoas no poder em Paris e Londres que poderiam muito bem estar em Marte. Não há absolutamente nenhuma noção de realidade. É simplesmente chocante quando ouço o que essas pessoas dizem. Eles estão brincando com fogo e não têm ideia do que isso significa. E o que isso significa é algo muito, muito sério. Porque em algum momento os russos vão fazer exatamente o que acabei de mencionar. Eles vão, porque não têm escolha. E se isso não acabar com a situação, eles terão que fazer mais. Acho que foi um membro da delegação russa que disse, bem, lembrem-se, lutamos contra a Suécia por 21 anos. Eles realmente lutaram, e devemos lembrar disso. Acho que deveríamos estar interessados na paz, não em mais conflito, porque isso certamente não está ajudando a Ucrânia. As principais vítimas de tudo isso são os ucranianos, sejamos honestos. Mas, no momento, não vejo nenhuma esperança de racionalidade no horizonte.
Talvez, se tivermos novos governos, uma nova liderança no Ocidente, possamos ver algo positivo acontecer. Mas, por enquanto, os russos têm que lidar com a situação que existe. Eles precisam se livrar de Zelensky e desse governo horrível que ele representa. Há algo extremamente irracional, tanto nos governos quanto na mídia neste momento. Se você, aqui na Europa, argumentar que os ucranianos estão sofrendo enormes perdas, muito maiores do que os russos, as pessoas ficam muito irritadas, muito rapidamente. E é preciso perguntar por quê, já que é bastante evidente que essa é a realidade. Mas o medo sempre gira em torno da narrativa. Se as pessoas acreditarem que os ucranianos estão tendo muitas baixas, talvez deixem de apoiar a guerra. Portanto, é muito claro que agora se trata de controle da narrativa. Mas você mencionou que a guerra, se você voltar a Dunkirk e olhar para a situação na época, os alemães, por vários motivos, foram contidos. Eles foram impedidos de entrar em Dunkirk. E isso permitiu que a Força Expedicionária Britânica, sem todo o seu equipamento, escapasse em grande parte junto com um número considerável de tropas francesas. Se eles simplesmente tivessem tomado Dunkirk naquele momento, a guerra teria acabado. Churchill teria perdido um voto de desconfiança. A Grã-Bretanha teria pedido paz. Agora, isso não aconteceu. E assim esse pequeno número, cerca de 340 mil pessoas, chegou à Inglaterra. E então começaram a andar por aí com pequenas braçadeiras que diziam Dunkirk, e eram recebidos em todos os lugares como heróis. E Churchill ficou furioso. Ele disse: "Você não vence guerras fazendo retiradas e recuos estratégicos." Ele estava furioso. Ele disse: "Isso não vai funcionar." Bem, eu meio que vejo a Europa Ocidental no mesmo estado de espírito. Sacrificar mais de 1,5 milhão de soldados ucranianos, Deus sabe quantos outros civis, junto com a redução do Estado-nação da Ucrânia, se é que você realmente quer chamar assim, se é que algum dia foi, ao expulsar milhões de pessoas do país, que é o que aconteceu, isso não vai ser uma vitória ou um triunfo para a Europa. Há mais de 3 milhões de ucranianos só na Polônia, e os poloneses estão cansados deles. Há milhões de ucranianos na Alemanha, e os alemães estão cansados deles. Isso não é uma resposta. Isso não é uma solução. Então os governos que insistem que isso é de alguma forma maravilhoso, que a Rússia está perdendo, vão ter um choque de realidade, porque eventualmente suas populações vão tirá-los do poder. E os russos, se for necessário, acabarão avançando até a fronteira com a Polônia, o que não deveria ser o desejo ou vontade de ninguém. Certamente não é o objetivo dos russos. Eles não querem fazer isso. Eles não querem ficar presos tendo que administrar e governar os ucranianos ocidentais que odeiam os russos. Seria como desistir de tudo. Você terá miséria para sempre. Eles querem que essas pessoas se governem sozinhas. Só não querem que estejam na OTAN. Querem que sejam neutras. E não querem que representem uma ameaça direta à Rússia. Só isso. Nós poderíamos organizar isso. Nós, no Ocidente, poderíamos fazer isso acontecer. Mas no momento ninguém quer. Mas acho que isso vai mudar com o tempo. O que eu ia dizer antes, porém, é: se Trump quisesse se livrar do Zelensky, ele teve uma oportunidade real depois desses ataques aos bombardeiros nucleares. Ou você acha que pode estar em andamento uma reavaliação em Washington, porque ele está começando a parecer mais um problema neste momento? Novamente, não tirá-lo de cena à força, mas, digamos, incentivá-lo a fugir para a Riviera Francesa ou Miami, ou algo assim. Bem, eu entendo por que você pensaria isso, mas isso pressupõe que o presidente Trump está no controle. Quem controla a Agência Central de Inteligência? Quem controla o fluxo de dinheiro e ajuda? No momento não é o presidente Trump, é o Congresso. E eu diria que são elementos não revelados no topo da Agência Central de Inteligência, no topo de outras agências de inteligência, MI6 e Mossad. Então, sabe, tendemos a olhar para a situação e assumir que o presidente Trump é como um imperador,
E se ele diz, em verdade vos digo, vocês farão o seguinte, todo mundo segue nessa direção. Eu não vejo isso agora. Não acho que ele esteja. Ele deveria estar no comando, mas não tenho confiança de que esteja. He should be in charge, but I'm not confident that he is. Bem, acho que isso é uma boa indicação de, novamente, esse ataque aos bombardeiros nucleares russos, se ele não sabia disso. Certamente tem outra pessoa no comando. Well, if he'd had a briefing and someone in the Bem, se ele tivesse recebido um informe e alguém da comunidade de inteligência que o estivesse informando dissesse, Senhor, os ucranianos estão planejando o seguinte, e parece que eles escolheram alvos que incluem bombardeiros com capacidade nuclear na Sibéria. E a propósito, Senhor Presidente, isso tem consequências para nossos acordos sobre as negociações de limitação de armas estratégicas. Então eu suspeito que ele teria dito, espere um minuto, diga-se Fred Storda. happen. Então, parece que essa escalada com bombardeiros nucleares não é a única. E as linhas de frente, novamente, pelo menos do meu ponto de vista, parecem estar desmoronando. Você vê algumas coisas bem, isso não é muito reconhecido na mídia ocidental, mas tanto canais ucranianos no Telegram quanto os russos estão mais ou menos em consenso agora de que um desastre está acontecendo neste momento. Mas dado que as linhas de frente estão desmoronando, alguns países da OTAN têm uma tendência a responder com a ameaça de, ou de fato, uma escalada. Por exemplo, o ataque às forças nucleares da Rússia, mas também agora os alemães falando sobre atacar a Rússia com mísseis Taurus e outras retóricas irresponsáveis semelhantes. Mas a própria OTAN, no entanto, foi severamente enfraquecida nos últimos 3 anos, enquanto a Rússia foi fortalecida. De fato, agora vemos que muitos dos novos equipamentos em desenvolvimento estão sendo enviados para a retaguarda profunda. Então, você acha possível que possa haver uma guerra direta entre OTAN e Rússia? E você acha que a OTAN está errada ao supor que poderia vencer uma guerra convencional? Porque esta não é a Rússia de 3 anos atrás. E, como eu disse, também bem não é a mesma de 3 anos atrás, em termos de coesão interna. E além disso, todas as nossas armas foram enviadas e destruídas na Ucrânia. Glenn, eu acho que a OTAN é uma fachada vazia. Tem sido uma fachada vazia há muitos anos. Quando saí do quartel-general da SHAPE como diretor do Centro de Operações Conjuntas para os Balcãs, eram 19 nações. Hoje quantas são? 32, 33, 34 nações. É absurdo. Já era como tentar controlar gatos em 1998 e 99 para missões nos Balcãs que nem envolviam combates. Se você voltar e olhar para as operações que conduzimos nos Balcãs, especialmente a campanha aérea do Kosovo, a única maneira de colocar tropas europeias junto com tropas americanas em solo na operação foi primeiro bombardear os sérvios, bombardear suas tropas, bombardear suas forças, mas mais importante, bombardear o que eles não podiam proteger. Sua infraestrutura de energia, infraestrutura de transporte e assim por diante. Então os russos deixaram claro naquele momento que não poderiam sustentar a Sérvia durante o inverno. O inverno estava chegando, lembre-se, isso era em maio ou junho de 1999, e eles disseram, eventualmente o inverno vai chegar. Não temos combustível, não temos comida. E assim, após 78 dias, os sérvios concordaram em retirar temporariamente suas forças do Kosovo. Eles não reconheceram a conquista do Kosovo pelas forças dos Azovas e aliados como legítima. Eles simplesmente disseram, não podemos ficar, não dá. Então aceitaram o inevitável. Agora o meu ponto é que eu estive envolvido na formação dessa força. Sentei-me com o vice-comandante supremo da Europa para montar a chamada Força do Kosovo. Muito poucas pessoas queriam ir. E então surgiu isso. Bem, só podemos bancar o envio de um batalhão. Bem, podemos combinar nosso batalhão com uma brigada da Alemanha, ou uma brigada dos Estados Unidos, ou uma brigada da Grã-Bretanha.
Em outras palavras, todo mundo queria fazer algo, pelo menos simbolicamente, mas de fato, de maneira material, de forma realmente impactante do ponto de vista militar. Nada. Vamos lá, não me faça rir. A situação hoje está pior do que antes. E agora eles esvaziaram seus arsenais, toda a munição que tinham, todo equipamento que podiam enviar, já enviaram. O que restou? Nada. Não há unidade de comando dentro da OTAN. Você tem uma estrutura de comando e controle. É americana. É dos Dalzin. Só isso. Os europeus nunca investiram um centavo em nada para si mesmos, o que significa que, se forem para a guerra, acabam como primos pobres das Forças Armadas dos Estados Unidos. Bem, as Forças Armadas dos Estados Unidos não têm muito a enviar, Glenn. O exército hoje é uma sombra do que já foi. O que temos? 430 mil pessoas. Eles estão espalhados da Coreia à Alemanha, pelo Oriente Médio, partes da África e alguns na América Latina. É ridículo, não temos nada para enviar. Então, a ideia de que a OTAN poderia representar uma grande ameaça à Rússia é uma piada. O que os russos têm? Bem, além de terem mobilizado o país, também aumentaram dramaticamente o número de soldados em serviço. Eles têm planos e medidas para expandir isso ainda mais. Possuem uma base industrial funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana para produzir equipamentos militares. Então o que você vai fazer? Usar uma arma nuclear? Bem, isso é pura loucura. Se fizer isso, você vai acabar com uma ruína fumegante que vai do Círculo Polar Ártico até o sul de Portugal. Para quê? É absurdo. Tudo isso é um teatro do absurdo. Bertolt Brecht, ou sabe, Dürrenmatt, ou qualquer um dos inúmeros autores de língua alemã que escreveram excelentes peças sobre esse tipo de fachada, se divertiriam muito com essa bobagem. Isso tudo é lixo. Então precisa parar, e as pessoas precisam acordar. O norueguês médio, o alemão, o dinamarquês, o holandês, o francês precisam acordar. Não há interesse em ir para lá. E aqui está a boa notícia. Os russos não têm interesse em visitar a Europa, a não ser como turistas ou para fazer negócios. Bem, é como você disse. Realmente, parece com a situação de hoje também. Parece que quanto menos capacidades eles têm, mais batem no peito. Ou seja, estão fingindo. Mas diante dessa visão, digamos, sombria da OTAN, qual é então o papel atual da OTAN? Qual é o seu propósito e também sua relevância futura após esse fiasco na Ucrânia? Gostaria que você voltasse atrás e que outros também o fizessem. Participei de uma discussão em janeiro de 2022 no Center for the National Interest. Dimitri Simes, na época, era o principal moderador, mas havia vários americanos e europeus envolvidos. E eu previ que se essa crise acontecesse, se os russos interviessem e nós reagíssemos como eu antecipava, a OTAN não sobreviveria à crise. E não sobreviveu. É uma fachada frágil. Não há nada por trás disso. Esse é o problema. Então qual é a missão? Bem, a missão foi descartada em 1992, quando ficou claro que a estrutura estatal soviética, aquilo que chamávamos de Pacto de Varsóvia, havia desmoronado. E a maioria de nós, na época, que estávamos servindo lá, sentia fortemente que, sabe, realmente deveríamos sair dali. Não faz sentido manter essa grande presença militar americana na Alemanha. Os alemães precisam seguir com suas vidas, voltar a ser uma nação verdadeiramente soberana e independente. Precisamos voltar para casa. Bem, todos sabemos o que aconteceu. Eles tiveram que encontrar uma nova missão para a OTAN. É aquele famoso, ou atuamos fora da área, ou estamos fora do negócio. Em outras palavras, temos que arrastar os membros da OTAN para lugares no Oriente Médio, no Afeganistão ou na África, Deus sabe onde mais, o que, claro, é absurdo. Ou seja, temos que dar um novo propósito para mantê-la funcionando. Acabou. Não podemos mais bancar isso. A maioria dos americanos não quer isso. Se eu parasse um americano comum nas ruas de Kansas City, Missouri ou Portland, Oregon e dissesse: "O que você acha da OTAN?", aposto que mais da metade responderia: "Do que você está falando? Isso é ridículo."
Os europeus precisam acordar. E o presidente Trump já tentou antes, nem sempre da maneira mais eloquente, mas ele tentou ressaltar o seguinte ponto: os europeus precisam ser seus próprios primeiros socorristas. Em outras palavras, se houver uma crise que envolva poder militar, vocês terão que se defender inicialmente. E o tempo de mover centenas de milhares, quanto mais 1 milhão de tropas através do Atlântico acabou. Nunca conseguiríamos fazer isso. A tecnologia não permitiria. Todos os transportes de tropas e aeronaves, levando homens e equipamentos, seriam abatidos ou afundados. Vivemos em uma era de tecnologia guiada por precisão. É impossível. Isso não aconteceria. Portanto, isso significa que vocês precisam se defender. E podem, não há dúvida quanto a isso. Mas a questão é que não há ninguém na Rússia que queira uma guerra com vocês neste momento. Isso é simplesmente uma mentira. É tão trágico ouvir a liderança, que normalmente é inteligente e ponderada, da Finlândia falar sobre se preparar para lutar contra os russos. Pelo amor de Deus. Não há interesse nisso. Certamente eles sabem disso, estão criando um inimigo que não existe. E o perigo é, como você sabe pela história, se você continuar insistindo na existência de um determinado inimigo, há uma boa chance de que, eventualmente, você terá sucesso. Ele surgirá. A Finlândia é realmente uma tragédia. Eles eram uma grande história de sucesso como país neutro. Mas me ocorreu, no final dos anos 90, que estávamos no caminho errado. Na verdade, entrei para o exército em 98, também ainda em 99, quando a OTAN bombardeou a Iugoslávia. Naquela época, lembro de algum otimismo de que de alguma forma a Europa se unificaria ou se afastaria da política de blocos. Em vez disso, expandimos e em 2 semanas começamos a bombar a Iugoslávia. Isso foi, sim, um choque de realidade. Deixe-me te dizer uma coisa. Os italianos, os gregos, acho que grande parte dos franceses, espanhóis, portugueses, todos ficaram horrorizados com o que estávamos fazendo. Sabe, você está bombardeando os sérvios. Para quê? Resgatar albaneses? O Estado albanês do crime organizado que se espalhou por toda a Europa, que controlava a prostituição de Estocolmo até a Sicília. Quero dizer, as pessoas ficaram horrorizadas. Lembro de um italiano, acho que era o ministro da Defesa da Itália, que disse a um alto funcionário da OTAN: "Você não entende? Se expulsarem os sérvios de Kosovo, nós nos tornaremos os novos sérvios." Em outras palavras, teremos que entrar lá e administrar esse desastre. Não havia jeito, ninguém estava ouvindo. E as pessoas mais entusiasmadas com a intervenção contra os sérvios estavam na Noruega. Em Seftang. Noruega. Meu Deus, bem, isso é fácil. Você está lá em cima na Noruega, e se você é italiano ou grego, diz bem, dane-se você. Você não precisa lidar com as consequências. Nós é que temos que lidar com as consequências. É por isso que a OTAN não vai sobreviver. Novas estruturas vão surgir. Países vão se unir na ausência dessa monstruosidade chamada OTAN. Ela vai desaparecer. E você verá novos arranjos de segurança, e eles serão baseados no que as pessoas consideram real, não imaginário e em afinidades culturais. Isso vai acontecer. Então, para responder a sua pergunta, a OTAN acabou. Não é mais um morto-vivo andando. É um morto em pé, parado. Alguém vai ter que chegar e empurrar e ela vai cair. Esse será o fim. Bem, minha última pergunta era sobre o que você acha que está acontecendo com as nossas sociedades. Porque não só gastamos todo o nosso equipamento militar e exaurimos nossas economias, mas também há algo bastante feio, na minha opinião, acontecendo na sociedade, que é, vamos chamar de uma descida à loucura. 3 anos atrás, ainda havia alguma cautela, mas agora tivemos essa escalada gradual. E com 3 anos de justificativas contínuas para qualquer ataque, qualquer coisa que o Zelensky fizesse, passamos dessa obrigação de justificar a guerra para criminalizar a diplomacia. E para ser honesto, eu realmente não reconheço mais a minha sociedade. Para ser sincero, também não me importo muito com ela.
E claro, agora o auge da loucura veio com esse ataque aos bombardeiros nucleares russos. Eu gostaria de ter visto alguns meios de comunicação e políticos mais ou menos acordarem e dizerem: espera aí, o que estamos fazendo aqui? Vamos realmente arriscar uma guerra nuclear com os russos? Estamos atacando o dissuasor nuclear deles? Em vez disso, havia quase um clima de celebração unânime entre os políticos e a mídia. Todos estavam se esforçando ao máximo para explicar que isso era completamente legítimo e que qualquer um que criticasse deveria ser visto com profunda suspeita e ter suas contas bancárias verificadas em busca de rublos. Isso é realmente pura loucura. Estamos atacando o dissuasor nuclear deles. Quero dizer, como você explica esse estado de espírito? O que mudou tanto? Porque eles não eram assim há 3 anos. A Noruega está em uma posição única. A Noruega tem um maravilhoso fundo soberano de riqueza nacional. A Noruega descobriu recentemente um dos maiores depósitos de terras raras do mundo, certamente o maior da Europa. Também está encontrando lítio em grandes quantidades, além de outros minerais. Portanto, a Noruega está de fato em uma posição econômica muito forte, de qualquer forma. E fica a dúvida de por que nessas circunstâncias desenvolveu-se esse tipo de belicosidade, esse ódio desenfreado aos russos e a tudo que é russo. Acho que as pessoas no norte da Europa em particular, sendo franco com você, estão muito dispostas a acreditar em tudo o que seus governos dizem. Sabe, tenho observado isso ao longo dos anos. Às vezes me perguntam: bem, os alemães são pessoas altamente inteligentes. Como eles puderam ter caído no conto de Hitler? Bem, essa é uma questão diferente. Havia muitos motivos muito convincentes para ele ter chegado ao poder. Mas o ponto é que havia uma disposição para acreditar nele até o amargo fim, em muitos casos. E a questão é, em algum momento você não acorda e diz: espera aí, até aqui tudo bem, mas agora isso é loucura? Não vejo isso acontecendo muito na Europa em geral, mas especialmente no norte da Europa, o que me decepciona profundamente. Acho que existe um estado de espírito mais amplo que perdeu a noção da guerra e do que realmente significa a guerra. Guerra não é algo que se brinca. A guerra não é algo que só acontece no solo dos outros. A guerra não é algo em que apenas estrangeiros morrem e você não. Eu converso o tempo todo com plateias de jovens que aspiram a ir para lugares como West Point e eles me perguntam: o que devo fazer? O que devo ler? E eu digo: leia este livro, é de Guy Sager, em francês, e se chama O Soldado Esquecido. Leia sobre isso. Ele descreve quase 3 anos de serviço na frente oriental dentro da Wehrmacht e como era. Eu digo, se você quer entender como é uma guerra de verdade, se quer saber o que está acontecendo hoje na Ucrânia, no leste da Ucrânia, leia este livro. E as pessoas não fazem isso. Então elas acabam tendo essas impressões equivocadas. E a maior impressão equivocada é que a OTAN é invulnerável, invencível e superior em todos os aspectos a qualquer outra coisa. Não é. Se há uma coisa que os russos demonstraram, é a seriedade com que eles tratam o poder militar e a segurança do seu país. Isso deveria ser levado muito a sério no Ocidente. Mas não é. E o Ocidente faria bem em imitar os russos e analisar suas próprias capacidades. Eles têm uma base científica e industrial, capaz de fabricar o equipamento necessário. Eles estão mantendo forças terrestres eficazes? Toda essa bobagem de meninas correndo por aí dentro das Forças Armadas, em unidades que antigamente, em qualquer ambiente militar sério, eram exclusivamente masculinas. Isso é um bom exemplo de estupidez e auto-engano. Quem estamos tentando enganar? Se eu olho para as forças que temos na OTAN hoje, incluindo os Estados Unidos, a disciplina é deplorável. É fraca. Não vai resistir ao fogo. E esse é o problema. A disciplina nas Forças Armadas russas é excelente. Não é perfeita, mas é bem, e eles construíram uma força muito boa. Precisamos analisar o que devemos fazer para construir forças eficazes. Caso contrário, estamos nos enganando por um desastre.
and we are asking for disaster. I do see a somewhat generational shift. Eu percebo uma certa mudança geracional, sim. A geração mais velha, os diplomatas que se lembram do mundo antes do momento unipolar, parece reconhecer mais que é importante considerar as preocupações de segurança do adversário, que isso não é algo traiçoeiro de se fazer, e parecem ter mais respeito pela ameaça da guerra. Acho que os novos políticos que surgiram nos últimos 30 anos tratam isso mais ou menos como um videogame. E como você disse, é algo que acontece em outros países e estamos protegidos disso. Mas concordo com você. Acho que as guerras futuras também chegarão aqui. Mas as pessoas tendem a aprender da maneira mais difícil. But people tend to learn the hard way. I hope not. Espero que não. Mas é preciso haver um pouco de sobriedade. E neste momento as pessoas estão embriagadas por ilusões. E essa ilusão é a de que somos de alguma forma maiores, melhores, mais fortes, mais inteligentes. Não somos. Precisamos aceitar essa realidade ou teremos um futuro muito, muito difícil. O bom senso, ou pelo menos a razão, é um problema central, na minha opinião, nesse conflito. Então sim, Coronel McGregor, como sempre, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre aprecio e todos os ouvintes também. Então, mais uma vez, obrigado. Claro, Debris e Glenn. Bye-bye.